Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui na entrevista do Felipe Melo, ele que participou aqui do bate-pronto da Jovem Pan Esportes, falou sobre a conquista do título do Campeonato Carioca, os planos aí para a sequência dessa temporada de 2023. Entrevista bem legal aqui do Felipe Melo à Jovem Pan Esportes. Créditos ao canal oficial da Jovem Pan, vou estar deixando o link aqui na descrição. Você que é torcedor do Fluminense, está chegando por aqui agora, ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aqui no canal. Assim você vai estar sempre informado, atualizado com todas as notícias, com todas as informações do Fluminense. Se inscreve, ativa o sino, deixa aquele like também para você estar fortalecendo aqui o nosso trabalho, nos incentivando a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Você deixando o like é uma forma do YouTube também entregar o conteúdo para mais pessoas, para mais torcedores do Fluminense. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Então, vamos receber o Felipe Melo aqui. Seja muito bem-vindo, campeão mais uma vez agora, campeão carioca. Tentamos pra caramba te ter aqui no programa e agora chegando com um título, Felipe. Aí, o que eu te pergunto, tem um sabor especial ganhar esse título, claro, em cima do rival, que é o todo-poderoso hoje com o Palmeiras no futebol brasileiro, e ainda gerar tudo isso que está gerando no Flamengo, porque caiu o treinador, Flamengo está em ebulição. Boa tarde, Felipe Melo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos aí da bancada. Bom, estou muito feliz, de verdade, assim, muito feliz pela conquista, né? Essa conquista aí que, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcada aí por longos e longos anos, né? E a gente tem que pensar em nós, né? Temos que pensar que amanhã temos um jogo já muito importante, né? Diante de uma equipe diferente da equipe do Flamengo, mas que merece respeito. E quando você ganha o título, é normal de você dar uma relaxada, né? Então a gente está trabalhando para a gente não relaxar, porque termina um ciclo do Campeonato Carioca, mas se inicia um outro ciclo, né? Uma nova história na qual a gente sonha bastante. E a maior humildade é nós corremos muito dentro de campo. É a maior humildade e demonstração de respeito ao nosso rival. Vamp. Fala, Felipe, irmão. Beleza? Boa tarde. Parabéns aí pelo título, né? A gente aqui acompanhando aí o cenário do futebol brasileiro, né? Vendo o clássico no domingo, você de um lado, você o Marcelo, do outro lado o Davi Luiz, o Felipe Luiz participando. Lá em Minas tem um Hulk, né? Você que ganhou tudo no Palmeiras também, eu vendo ex-caras que jogaram Copa do Mundo, futebol europeu, né? Proporcionando aí essa luta aí por título, né? Não deixando de querer ganhar, né? E o Palmeiras é o time assim que não tem, não falo, medalhões mesmo, medalhões por tudo que conquistou, né? Vocês lá fora, né? O Palmeiras vem aí com jogadores ali numa correria tudo. Essa liderança de vocês que vieram da Europa, tanto o Hulk lá no Atlético Mineiro, quando não joga, o Atlético sofre muito, né? A sua presença, a presença do Marcelo, são jogadores vitoriosos. Eu falo que o Fluminense tem jogadores que são campeões, você, tem o Marcelo, tem o próprio Ganso, né? O David Braz também, com conquistas, né? O Fábio também, muito aqui no Flamengo, Davi Luiz, Felipe Luiz, o próprio Gabigol. Essa diferença faz a diferença mesmo nesse momento de decidir, Felipe? Fala, Vamp, prazer falar com você, um dos meus ídolos, um dos caras que me ajudaram muito no meu início da minha trajetória ali no Flamengo ainda, né? Lembro de quando alguns atletas ali, naquela época do Flamengo ali, quando a gente dava um passe de 3 dedos ou fazia alguma coisa a mais, o pessoal queria fazer com que a gente parasse, né? Mas você era um dos caras que nos ajudaram e falou assim: não, meu amigo, subiu da base, faz, tem que fazer mesmo, meu amigo. A gente está aqui para te ajudar. Então, a minha gratidão por você. Você é um camarada sensacional e ganhou tudo no futebol, um exemplo também dentro de campo, fora de campo. Muito obrigado por você, Vampeta. Tá aí, galera, bate-papo bem legal do Felipe Melo com o pessoal da Jovem Pan Esportes, falando principalmente da conquista do Fluminense aí pra cima do Flamengo. Um show, um jogo que vai ficar marcado para sempre aí na história do clube, vai ser lembrado por muitos e muitos anos, principalmente pela forma que foi um atropelo. Mas agora o Fluminense já vira sua chave, já pensando aí na estreia da Copa do Brasil. Só lembrando que essa entrevista foi ontem, Felipe Melo fala aí do jogo, mas o jogo vai ser hoje, por isso que ele fala
o jogo de amanhã, mas o jogo vai ser hoje, porque a entrevista foi concedida aí ontem e hoje o Fluminense já entra em campo aí contra o Paysandu, primeira partida aí da terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense vai com tudo em busca de muitas conquistas, de muito mais conquistas nessa temporada. Esse título aí vai dar muita moral para a sequência, mas agora o Carioca já ficou para trás, é focar nas próximas partidas e o Fluminense vai com tudo. Galera, mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, o que você achou aí da entrevista do Felipe Melo, comenta aqui abaixo, aproveita e já deixa seu palpite para o jogo Fluminense e Paysandu, se você está confiante na vitória do Flusão, se você acredita que o Fluminense vai conseguir uma boa vitória, deixa o like no vídeo, se inscreve também aí, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.